Evangelista Guilherme, vem conosco. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estava aqui comigo hoje. Júlia já foi para a sala das crianças. Essa igreja é uma bênção. É uma das poucas igrejas que a Júlia fica na salinha, gente. Fiquei sabendo que ela chegou, ela já abriu o braço para quem recebeu ela, que eu não sei quem é, mas já levou ela para lá na hora, ela nem achou ruim. Tá aqui hoje está o Wellington junto com a gente aqui, o Luciano, são lá do nosso arraial. Saíram lá de São Miguel, irmão. Falei, esses dois estavam com vontade de me ouvir mesmo, porque é uma caminhada. Wellington, você está bem agora? Está bem? Então tá bom. Mas ele passou mal no caminho. Estava com dor no peito. Falei, misericórdia, irmão. Não morre na estrada, não. Glória a Deus. Aleluia. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa madrugada, acho que era 2 horas da manhã, a gente estava passando aqui pela estrada. Que termine logo essa reforma, né? Que meu Jesus. Chegamos em casa ontem, era 3 horas da manhã, a gente estava na cidade de Cotia, com alguns amigos também. E hoje de manhã a gente estava lá em São Miguel, na nossa igreja. Pela misericórdia do Senhor Jesus, chegamos aqui. E eu creio que Deus fará algo poderoso em nosso meio. Aleluia. É o terceiro mês que eu estou aqui seguido, né? É o terceiro mês, hein, Andrew? Meu Deus. Hein, pastor, que mistério é esse, hein? Falei, pessoal, rapaz, é o terceiro mês que eu estou indo. Falei, que doideira. Eu estou muito feliz aí de ver o Túlio. O Túlio é um amigo, fazia tempo que eu não vi o Túlio, né, Túlio? Também, né, nosso companheiro, né, meu irmão? Glória a Deus. Deixa eu ficar quieto. Vai me atribular, você vai passar um pouco de calor quem está sentado aqui na frente. Junto comigo, você vai suar hoje. Isso, diminui só um pouco, já fica bom. Glória a Deus. Aleluia. A primeira vez que eu estive aqui, dessa temporada, digamos assim, preguei sobre um altar de renovação. Sobre Deus renovar, Deus fazer algo novo, Deus instituir algo novo e renovar algo que Deus já havia feito um dia. No último mês passado, eu preguei sobre voltarmos a um lugar que a gente já esteve um dia. E aquele culto foi maluco. Meu Jesus, irmão, fiquei bagunçado a semana toda. Não é regra, tá? Tem algum visitante aqui hoje? Ó, o Felipe lá no fundo, Caldre, vocês estão aí, glória a Deus. Tem algum visitante aqui hoje? Faz um sinal assim para mim. Glória a Deus, minha irmã. Qual é o seu nome? Alguém me ajuda? Raíssa. Minha irmã não se escandaliza, tá? Vai dar tudo certo no final. É que o último culto, eu até falei com o pastor Diogo, falei, tinha um povo me olhando meio estranho. Mas também é meio esquisito, né? Tô tão esquisito que eu fui sair de casa, estava perguntando se era ceia hoje aqui. Porque eu me arrumei um pouquinho mais hoje, né? É ceia hoje? Porque, né, eu tô indo assim, falei, não é ceia não. Tô crente hoje, né? Glória a Deus. E hoje, mediante essas mensagens, quando eu passo por um lugar assim, com frequência, eu oro ao Senhor para que Ele me dê mensagens que dê continuidade naquilo que eu comecei a falar. E talvez você não estava aqui na primeira mensagem, não estava na segunda, mas também se enquadra você essa aqui. E essa é uma mensagem, ela para mim é um tanto esquisita para me pregar, que eu nunca pensei que fosse pregar sobre isso aqui. A mensagem que eu quero ministrar ao seu coração hoje, ela vai girar em torno do que você vai fazer. Agora que Deus já te renovou. Agora que você já voltou para um lugar que você entendeu de volta aquela tua essência. O que você vai fazer no meio dessa caminhada se algumas coisas começarem a mudar. E para falar sobre isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João,
Aleluia. Pensei que ia ficar sentado aí. Eu nem vou falar nada. Estava só esperando para ver o que ia dar, entendeu? João capítulo de número 13. Do 1 a seguir. Aleluia. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que ele deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Amou-os até o fim. 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém? Somente aí, pode se assentar? Glória a Deus. Então Deus já nos renovou, Deus já nos levou a um lugar que a gente já esteve um dia. Só que esses dias eu fui convidado para pregar e eu já estava com a mensagem pronta na minha cabeça. Falei, vou pregar isso aqui. E alguém mandou o texto que era a minha parte da semana, era da semana da Páscoa. Falou assim, ó, o seu texto é esse. Eu falei, não tem nada a ver com o que estava na minha cabeça. E me atrapalhou todo. E daquele texto surgiu essa pregação, nasceu isso aqui. Eu estava orando ao Senhor esses dias, quando já sabia que eu estaria aqui. O Senhor continuou falando desse texto ao meu coração. Eu não sei se eu já preguei, mas eu acho que já preguei sobre Pedro aqui. Não me lembro. Mas pregar sobre Pedro é legal, pastor. Pedrão é top de pregar demais. Falar sobre João, meu Deus, né? É só glória e aleluia. Mas o pastor subiu aqui, e na hora da oferta ele falou assim, daí tem um ladrão no meio da história que ele se manifesta, e hoje eu quero pregar sobre Judas. Ai, Jesus, para quê? E antes que seja, porque é muito fácil, na hora que você escuta o nome Judas, na sua cabeça, a primeira coisa que você vai associar e assimilar, você vai falar assim, o Guilherme hoje vai pregar que aqui tem um bando de traidor. Porque é normal. Você ouviu toda a vida só isso sobre Judas. E automaticamente sua cabeça gerou isso dentro de você. Então quando alguém fala Judas, automaticamente você só vê um traidor na sua frente. Mas eu quero pregar a história desse homem, e você vai entender onde eu quero chegar com isso aqui. A verdade, eu vou usar ele só para me chegar no Cristo depois. Só que eu preciso que você entenda que quando Jesus ele começa a chamar esses homens, alguns ainda meninos, e ele vai chamando, e são 12 discípulos, 12 homens e 12 características diferentes. Cada um na sua identidade, cada um com sua personalidade. E dentre todos você vai ver que Jesus ele vai passando e ele não vai pedindo currículo. Ele não pergunta primeiro para depois chamar, ele primeiro chama para depois saber o que vai dar. Então eu quero começar lhe dizendo que pare de se apresentar. Porque o Cristo que te chamou não pediu o seu currículo. Que vamos ser sinceros, se ele tivesse pedido, você não estaria aqui hoje. Mas eu fico pensando, vou falar do meu currículo, tá bom? Ai, gente do céu, por que eu faço essas coisas? Pensa meu currículo, André, para Jesus. Guilherme, eu vou te chamar. Então, cadê seu currículo, Guilherme? Está aqui, Jesus. Bebida, droga, gandaia. Espera aí, Jesus, tem mais um requisito aqui, ó. Eu tenho 1 ano e meio de experiência em tocar atabaque. Sou bom nisso daí. Continua o seu currículo, Guilherme. Pensa, irmão, quanta coisa eu ia colocar lá. Teve Jesus lendo e falou assim, meu Deus, esse camarada não, esse aqui não, pai, esse aqui deixa de lado.
Alguns teriam que colocar assim, me perdoa, pastor, tá bom? Não, porque eu também me enquadro, isso aqui não é nada que vai... Não é nada, não. Ex-dançarino de axé, você pensou, estava no currículo? Alguns teriam, teria não, pastor Diogo? Fala aí. Vem comigo. O meu também teria, gente, tá bom? Pra quê? Então Jesus não está pedindo currículo, ele não está pedindo nada. Ele está chegando, olhando e falando assim, deixa tudo que você tem, vem andar comigo. Jesus está passando na beira da praia, ele olha para alguns, estão lavando rede, ele fala assim, ei, deixa a rede aí, vem andar comigo. Outros estão pescando, ele falou, deixa desse ofício, vem para cá que eu tenho um negócio para você. É relacionado a isso, mas não é mais com peixe. Imagina, Túlio, ele passando agora no meio da praça que fazia-se a cobrança dos tributos. 50 homens de cada lado sentados, todos vestidos igual, todos com a mesma característica. Mas ele está andando, ele olha para um e fala assim, ei, Levi, eu tenho algo muito maior do que esse cargo que você tem aí, vem andar comigo. Eu quero começar dizendo para você que para ser discípulo de Jesus, ele não estava preocupado com o cargo que as pessoas tinham. Ele estava preocupado com o coração desprendido dos cargos, com o coração desprendido daquilo que da terra, para se conectar a ele. Dentre esses homens tem um chamado Judas. E eu torno a dizer para você que dentre os 12, Judas sempre vai ser o mais criticado. Eu não sei se você conhece, eu não conheço. Conhece algum Judas? Alguma criança por aí chamada Judas? Eu nunca vi. Não tem. Só que ele vai olhar para um camarada chamado Judas e ele fala assim, vem para cá, vem andar comigo. Judas ele é conhecido como não confiável. E você colocaria alguém não confiável para andar do seu lado? Talvez, sem saber, a gente tem colocado. Mas você sabendo que não era alguém de muita confiança, você não quer perto de você. Aquele que você já confia tem hora que é difícil. Imagina alguém que só de lá motivos para desconfiar. Mas é isso que Jesus falou assim, é desse jeito mesmo que eu quero, vem comigo, Judas. E a gente olhar para Judas num todo e falar, Judas nunca prestou, será que a gente não está se equivocando no que está falando? Porque diante disso aqui, eu quero que você entenda. Será que não existe nada em Judas que seja bom? Porque por mais que ele não seja alguém confiável, ninguém é de todo ruim. Você pode ter suas falhas, eu posso ter as minhas, mas existe algo bom aí dentro. É que talvez você deixe se manifestar só o que é ruim e retém o que é bom. Mas existe algo bom aí dentro de você. Eu quero que você entenda que se ele fosse de todo ruim, Judas ele pode ser um traidor. Mas Jesus pega a tesouraria do ministério dele e entrega na mão de Judas. André, isso é contraditório na nossa ótica humana, na nossa pequenez. Porque você vai olhar e vai falar assim, por que Jesus está entregando a bolsa da tesouraria na mão de Judas, um cara que não dá para confiar? Porque certamente naquele tempo Judas ainda não era quem se tornou. E o que eu vim dizer para você nessa noite é que não vai valer de nada se naquele mês retrasado Jesus te renovou num altar de renovação. Não vai valer de nada se no mês passado você ficou doido aqui comigo, e glória a Deus por isso, nós vamos doidar hoje de novo, irmão. Só que não vai valer de nada se a gente começar bem essa semana sendo alguém que Jesus está falando assim, eu vou colocar coisas de confiança na sua mão de novo. E a gente não souber administrar o que Jesus está dando na nossa mão. Jamais Jesus entregaria alguma coisa de confiança na mão de alguém que não presta. Alguma qualidade esse camarada tinha, meu irmão. Só que esse camarada tinha algo que me chama a atenção, pastor Diogo. Porque assim como os outros, Judas é alguém que deixou tudo para seguir Jesus. E tem hora que a gente fala assim, ei Judas, só que ele teve a coragem de deixar tudo. E tem hora que a gente tá, esse aqui ainda não vou deixar. Será que a gente é tão melhor que Judas assim?
Ah, Judas não dá para confiar. Será que a gente é tão confiável assim? Guilherme, você veio aqui hoje exortar a igreja. Não vim, não é nem função minha isso aí. Não vim para isso não. Torna a dizer igual a última vez que eu cheguei aqui. Eu vim aqui para te convidar a entrar num lugar hoje que você vai chegar comigo lá daqui a pouco. Judas tinha uma qualidade que apesar que também os outros fossem, mas você não vai ler nas escrituras. Judas é o único que ele chamou de amigo. Guilherme e João. João era o apóstolo amado. E Pedrão era o sangue no olho. Mas e esse camarada chamado Judas, ele chamou de amigo. E o amigo que Jesus fala aqui não é com ironia. O amigo que ele chama é sincero. Então a característica que Judas tem, ele tem a mesma qualidade que Abraão tinha. Amigo de Deus, amigo do Cristo. Gente, eu estou falando de um Judas que ele vai trair, mas ele começou sendo amigo. Só vai entender a questão da dor de uma traição quem já foi traído um dia, irmão. E eu te pergunto de novo, qual dos 12 ele chamou de amigo? É só Judas. Ele está sendo franco, ele está sendo sincero. Porque antes de um traidor se revelar, ele era amigo. Antes de alguém falar de você, ele era seu amigo. Antes de alguém te apunhalar pelas costas, ele era seu amigo. E aí o que acontece? Acontece que não tem como a gente ser traído por alguém que é de longe, irmão. A gente só vai ser traído por quem é de perto. Guilherme do céu, e agora que eu faço com essa mensagem? Porque tem hora que você pensa assim, quem vai me trair vai vir de longe. Quem é de longe tanto faz, é indiferente se ele falar de você ou não. É indiferente se ele bater na sua costa hoje e apunhalar você. Você nem sabe quem é o nome do camarada. Mas o amigo que senta na mesma mesa, que carrega a bolsa da tesouraria, meu irmão. O amigo que come na sua mesa junto com você. E vamos ser sinceros, quem nunca aqui foi traído em alguma ocasião da vida? Eu vou além. Quem nunca, muitas das vezes, querendo fazer uma boa praça, acabou traindo alguém também? Eu vou mais além. Quem aqui é tão melhor do que Judas, que nunca traiu o Cristo que chamou você um dia? A gente só é traído por pessoas que a gente depositou confiabilidade um dia. Você confiou, você acreditou. E quando a traição vem, às vezes você vai perguntar: o que eu fiz de errado? Talvez o erro nunca foi seu. O erro nunca foi do Cristo. Gente, eu estou falando de um Judas Iscariotes, que agora ele tem a bolsa da tesouraria, ele anda do lado de Jesus, gente, ele vê os milagres acontecendo, mas ele é um homem de caráter duvidoso. Ele é alguém que está andando do lado do Cristo, e se você for ver o nome dele é Judas, tire o S, fica Judá, aquele que dá louvor. Judas era para ser um camarada, meu irmão, diferenciado no meio dos 12. Era para ter o seu nome em destaque, não pela deficiência que ele tinha no caráter, mas por algo bom que ele fez junto com o Cristo. O que eu quero dizer é que não vai adiantar nada tudo que Jesus fez nesses dias aqui com a gente. Tudo que Cristo está fazendo no nosso meio, com você, comigo, com a nossa casa, se a gente não souber lidar com o que Ele vai entregar nas nossas mãos nos próximos tempos. Porque Ele está pronto para te entregar tudo aquilo que Ele confia nas nossas mãos. Só que tem um detalhe, meu irmão, Judas era bom no falar, mas não tinha como, ele não era bom no caminhar com um caráter fiel ao Cristo. Então, se for preciso, fale menos, mas esteja mais comprometido, porque você vai entender o que eu vou dizer para você.
Quando Judas, ele caminha com Jesus desde o princípio, ele é responsável por pagar os translados que Jesus fazia, porque ele é o dono da tesouraria. Quando Jesus tem que libertar o gadareno, Jesus falava: Judas, vai na frente, chega lá, pega uma embarcação, vê quantos denários são, paga, para a gente chegar e está tudo pronto. Judas era, em outras palavras, alguém que estava preparando um caminho para quando Cristo chegasse, estivesse pronto. Será que não é o que ele entregou para a igreja? Vai preparando aí, vai ataviando a noiva, porque eu já estou vindo. Quando eu chegar tem que estar tudo pronto. Irmão, você não está entendendo que Cristo deu para Judas, era tão maravilhoso que era aquilo que Cristo deu para a igreja. Vocês vão ataviar o caminho, vão preparar o caminho, deixe tudo pronto, porque a hora que eu chegar, então Judas é uma pessoa de extrema confiança. Mas qual é o problema de Judas então? O problema de Judas é o mesmo que o meu e o seu. Não diferencia de nada. Qual é o problema de Judas? Alguém que estava indo tão bem. É que no meio da caminhada, ao longo do tempo que Judas vai caminhando com o Cristo e com a bolsa de moedas, Judas escolheu olhar mais para a bolsa do que para o carpinteiro. Judas se envolveu mais com a bolsa cheia de moeda do que com o Cristo que chamou ele um dia. Ah, Guilherme, por que é igual a nós então? Porque vai dizer para mim que é diferente, irmão. O Cristo vem e deposita algo de confiança. Você é alguém que vai ser ministro na minha casa, você é alguém que vai pregar, você é alguém que vai fazer isso e aquilo. E com o passar do tempo, não se cuida para a gente ver o que acontece. A gente fica mais envolvido com o microfone do que aquele que nos chamou um dia lá atrás. A gente fica mais envolvido com o violão do que aquele Cristo que nos chamou um dia. Sabe o que eu vim dizer para você? Eu vim ligar um alerta nessa noite. Cuidado para não se envolver mais com aquilo que o Cristo deu e deixar Cristo de lado. Eu já disse e torno a dizer, tem gente que se tirar o microfone, o ministério dele acaba. O ministério dele não é Cristo, o ministério dele é o microfone. Tem gente que é facinho, tira do altar para você sentir como que vai ser. Tira, irmão, tira. Você vai ver se ele só estava aqui por causa de um microfone, por causa de uma bateria, por causa de um baixo. E eu vou dizer algo para você, não fique bravo comigo, vai doer. Quem se envolve mais com o ministério do que com o dono do ministério, entra tão no automático, porque eu sou bom no que eu faço. Guilherme, com qual propriedade você fala isso? De alguém que um dia já andou no automático também. De alguém que um dia só se preocupou mais como seria a performance aqui em cima do que do resultado que a palavra traria para a igreja. O problema é o quê? Que a gente está preocupado se vai haver uma manifestação da glória de Deus. A gente está esperando que, nossa, vai todo mundo pular e virar de ponta cabeça hoje de novo. Se tiver que acontecer, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que aqui em cima não é uma performance. Porque a lenha de ontem foi para ontem. O fogo de ontem foi para ontem. Você vir para um culto como esse, meu irmão, você tem que rachar lenha nova. Tem que pegar o machado durante o dia, racha a lenha e traz para queimar de novo. Porque a lenha de ontem não dá, já virou cinza. E até quando você vai viver das cinzas que você queimou um dia? O Deus de Abraão é o Deus de Isaac, mas também é o Deus de Jacó. E a pergunta é, Jacó está com 100 anos já, e aí nós estamos falando assim, vamos Jacó, até quando a experiência do seu pai? Até quando a experiência do seu avô? Ei meu irmão, não dá mais para a gente viver com a experiência que a minha mãe teve, com a experiência que o meu avô teve, não dá. Chegou o tempo da gente ter lenha nova, porque o altar está posto. Tem fogo,
Tem lenha, mas precisa ter a gente como um sacrifício vivo. Já tem fogo, já tem lenha, mas precisa você agora falar: Deus, eu me coloco como um sacrifício vivo. Deus proveu o fogo e o sacrifício. Vamos lá, Túlio, vamos lá. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Isso, vamos lá, igreja, vamos lá. Fala para ele, vai, a gente já volta aqui no texto. Sim, Jesus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Eu quero dizer para você que no meio de tudo que Jesus já tinha feito na vida de Judas, Judas agora ele se envolveu mais com uma sacola cheia de moedas. E vamos ser sinceros, será que a gente não está mais envolvido com o púlpito do que com aquele que nos chamou um dia? O menino passou na barbearia por esses dias, ele está desviado faz um tempo, ele olhou para mim e falou assim: eu estou com saudade. Você acha que quando eu vejo alguém tocando eu não tenho saudade? Eu falei: saudade do quê? Eu tenho saudade de subir lá em cima e tocar de novo. Eu falei: não volta para Jesus. Se for voltar, volta de verdade, mas não volta por causa do cargo que você tinha. Não volta por causa de uma viola na mão, não volta por causa de um... Não. Não vai valer de nada você querer voltar aqui para dentro e voltar para o Cristo, que na verdade você fala que é para o Cristo que você quer voltar, mas na verdade você quer voltar para o cargo que você tinha. Falei para ele: não volta, cara, não volta. Eu venho aqui para ouvir uma palavra, eu estou desanimado. Falei: vai continuar. Passou uma vida inteira dentro da igreja ouvindo Jesus falar e não quis ouvir, agora quer vir, meu irmão. Sabe o que eu quero que você entenda? É que tem hora que a gente está se envolvendo com tudo dentro da igreja. E eu vou dizer mais para você. O mais importante do que o templo é o Cristo que eu carrego. O mais importante do que os instrumentos é o Cristo que eu carrego. O mais importante do que a roupa que eu estou vestindo é o Cristo que habita dentro de mim. Sabe o que Judas tem? Judas tem envolvimento com o ministério do Cristo, mas ele não tem comprometimento com o ministério. Conhece alguém assim? Não olha para o lado, não olha para trás, não olha para ninguém. Que é envolvido em todas as áreas da igreja? Eu estou envolvido no louvor. Eu estou envolvido ali, só que não tem comprometimento com nada. Ele só é envolvido. E o camarada que está envolvido, ele só está envolvido para ele chegar em algum lugar que talvez ele pense que ele não chegue pelo comprometimento. Se for preciso, seja menos envolvido, mas seja mais comprometido. Guilherme, qual a diferença de um para outro? Porque o envolvido, ele oferece aquilo que sobra, e o comprometido, ele dá a vida pela causa. Então Deus não quer você apenas envolvido, mas Deus quer você comprometido. Sabe o que acontece? Que as mesmas moedas que vão embaraçando o caminho de Judas são as mesmas que serão gatilho um dia para o suicídio dele. Normalmente quem traz é quem mais se envolve, mas menos se compromete. E ele sempre vai estar do nosso lado. O envolvido, ele se envolve por causa que é uma causa pessoal, não é no coletivo. Ele está preocupado com alguma coisa para ele. Está preocupado se alguma coisa vai dar certo para ele, pastor. Envolvido, ele fala assim: eu vou porque o meu nome vai aparecer. Comprometido, ele vem porque o nome dele desaparece. A verdade do evangelho é isso: o seu nome desaparece para que o nome dele apareça. Posso dizer? E também não é porque Deus confiou coisas
grandes na sua mão que você é alguém íntimo dele. Porque da intimidade era Pedro, Tiago e João. Mas quem carregava a sacola era Judas. Então tem hora que a gente fica meio besta. Jesus dá alguma coisa meio valorosa na nossa mão, de valor grande, você fala assim, opa, eu já sou o preferido de Jesus. Não, irmão. Judas não era da intimidade. Não é porque você exerce alguma coisa que você é mais íntimo de alguém. Na verdade, essa pessoa viu essa capacidade para você e falou, não, esse aqui tem capacidade para isso, eu vou confiar isso na sua mão. Porque Jesus ensina que, mesmo Judas sendo alguém com alguma deficiência no caráter, ele tinha habilidade naquilo que ele fazia. E você vai falar para mim que Jesus não sabia que ele já estava roubando, irmão? Faz 3 anos e meio que Judas está andando com uma bolsa de moeda e desviando moeda do ministério de Jesus. Ah, Guilherme, Jesus não sabia. Certeza disso daí, irmão? Jesus sabia. E aí entra aqui agora no texto que o pastor falou. Quando tem alguém quebrando, entregando algo de valor, o ladrão se manifesta rapidinho. Falou de dinheiro, aparece o nome de Judas. Para que fazer isso? Qual necessidade disso? Sempre vai ter alguém querendo roubar a sua entrega, como o pastor Diogo falou aqui, querendo roubar a sua adoração. Sempre vai ter alguém dizendo, para que tudo isso? Aquele último culto foi uma glória, irmão. Eu tenho certeza que alguém saiu dizendo, para que tudo isso? E talvez as pessoas pensem que a gente faz isso, mas porque a gente quer, nossa, eu fui num culto, eu preguei a glória. Meu Deus, irmão, não tem esse negócio comigo. Vocês me conhecem, quem me conhece há mais tempo sabe como eu sou. Mas sabe qual é a minha alegria? Quando eu vejo Deus se movendo no meio da igreja. Seja em lágrimas, seja em língua, seja pulando, seja do jeito que for. Se fica doido, eu fico doido. Porque eu me lembro de tempos atrás, quando eu estava todo sujo no lamaçal do pecado. Eu me lembro a intensidade que eu tocava naquele tambor. Eu me lembro a intensidade que eu me alegrava quando havia uma manifestação no meio daquele lugar. Mas eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que Jesus já fez na minha casa e na minha história. Eu sei o que Jesus já fez pela minha esposa, pelas minhas filhas, eu sei. Eu tenho motivo para viver gritando, pulando, dando glória ao nome dele. É que a gente tem hora que está muito na carne, a gente murmura. Mas não, a gente tem motivo só para dar glória ao nome dele. É toda hora, irmão. Já falei para vocês, esse dia que eu cheguei em casa, irmão, a minha casa está de ponta cabeça. Parece que cataram minha casa e fizeram assim, ó. Porque a Júlia passou por lá correndo e bagunçando tudo. Eu falo, Tabata, que bagunça, Tabata, esse brinquedo, e eu vou chutando. É instantâneo, no mesmo dia parece que eu entro na internet e eu vejo alguma coisa de alguma criança que não anda. De alguma criança em cima de uma cama. Falou, Jesus, me ensina como tem que ser mesmo, porque tem hora que faltou uma coisa de nada, alguma coisa deu errada no seu dia, você, meu Deus, você amaldiçoa a sua semana. Aí tem um menino lá da igreja, semana passada, estava na frente da barbearia, parou o carro assim, ó. A minha cadeira está aqui, o carro dele estava ali na frente, dava para ver o carro. Ele ficou 15 minutos dentro da barbearia, e quando ele foi pegar o carro, cadê o carro? Roubaram o carro dele. A gente estava vendo, era de dia, 4 horas da tarde, pastor Diogo. Ele foi para a delegacia, ele voltou, ele estava meio aéreo na hora, eu converso com ele hoje, eu falei, você está bem, filho? Ele falou, estou bem. Eu falei, você não está bem, não achou o carro, não tem seguro? Eu falei, você está bem? Estou bem. Acho que eu vou comprar outro. Aí você pensa assim, alguém que está, meu Deus, nadando, de braçada no dinheiro. Não. Eu falei, mas como você conseguiu ficar bem? Porque eu não estaria bem. Ele falou, não, cara, está tranquilo. Meu filho está lá em casa, está bem. Meu casamento está bom. Eu voltei para Jesus. Irmão. Tem hora que a gente está tão apegado nessas coisas aqui que a gente está esquecendo de ver Deus nas pequenas coisas. A Tabata falou, ela está lendo um livro, já leu, chamado Deus do Ordinário, o Deus das coisas pequenas. Eu chegava em casa, a Tabata falou assim, Guilherme, eu li no livro, que o camarada falou que viu Deus em tal coisa, e ela chorava. Eu falei, é. E tem hora que você está aí, esperando Deus bradar do céu como um relâmpago aqui dentro, não precisa?
Imagina se a gente pudesse contemplar com nossos olhos, de segunda-feira até hoje, quantos livramentos o Eterno nos deu. Se a gente pudesse ver quanto laço estava pronto para a gente cair, e o Deus veio e tirou, falou: eu limpo esse caminho para o meu filho passar, eu limpo esse caminho para minha filha passar. Ei! Se a gente pudesse contemplar, a gente deitado, dormindo, descansando, e o diabo rondando nossa casa, farejando, querendo alguma coisa, e Deus falando: aqui você não entra, aqui você não mexe. E mandai a sé, que mandai ai, iribaçoe. Sabe qual é a nossa dor de cabeça hoje? Nossa preocupação é essa: preciso trocar o pneu do carro, como que eu faço? Você tem carro, irmão? Olha o que virou nossa dor de cabeça hoje. Eu preciso fazer a manutenção do carro. Você não queria um carro? Você não orou para ter um carro? Parece que a gente está reclamando que um dia a gente já orou para ter. A gente reclama daquilo que Deus já nos entregou como resposta de uma oração. E eu preciso falar para você: Judas está 3 anos e meio andando do lado dele, desviando moeda. Jesus está vendo, mas Jesus ainda está acreditando que esse camarada vai se arrepender. Oh, meu irmão. Será que Judas é tão diferente da gente, que Jesus continua vendo a gente falhando todos os dias, pecando toda semana, e ele ainda olha e fala assim: uma hora vai voltar, uma hora vai se arrepender, uma hora vai entender que fui eu quem chamou ele, foi eu quem chamou ela. E tem hora que você está tão preocupado com o dono do recurso que você esquece que Deus é um Deus de milagre. Você está tão preocupado, tem momentos que você se encontra tão preocupado com as moedas que você se esquece de entregar uma adoração. Guilherme, você quer dizer com isso? Tem hora que você vem num culto como esse aqui, você está pronto para pedir que Deus te dê tudo, quanto é coisa da terra, e Deus está falando assim: me entrega a tua adoração, e você vai ver o que eu vou fazer por você. Me entrega a sua adoração, e você vai ver como eu vou movimentar os céus ao seu favor. É por isso que você vai ver algumas pessoas que levanta na prova, deita na prova, mas ele levanta dando glória, dorme dando aleluia. De madrugada ele acorda e ele fala: Jesus, obrigado, porque a tua mão tem me sustentado. De manhã ele levanta, a dificuldade continua lá, ele vai dormir de novo, parece que é um ciclo, não passa, não para. Mas de uma coisa eu sei: não para de entregar a melhor adoração a Ele. No seu dia mal, Ele quer você bem. Como, Guilherme? Se meu dia é mal, Deus me respeita, Ele vai te respeitar, irmão. Estou falando que no seu dia mal, em vez de você ter uma lista de murmuração, esteja uma lista de agradecimento. Jesus, hoje está difícil, mas meu Jesus, há 10 anos atrás estava bem pior. Jesus, hoje está difícil, mas algumas semanas atrás, meu Deus, que foi aquilo que a gente viveu. Jesus, hoje está difícil, mas já teve ano na minha vida que parecia que ia ser impossível, Deus. E o Senhor estava lá comigo. Eu quero convidar você hoje a sair desse automático que a gente entra, de caminhar com Cristo, mas esquecer que foi Ele que nos chamou, que é Ele quem nos supre, e parar de se envolver com os benefícios que Ele pode nos dar, para entregar uma adoração genuína de novo a Ele. Só que o Judas que faz questão das moedas é o mesmo Judas que vai empurrar Jesus para o propósito que ele tinha. Ai, meu Deus, toda traição dói, machuca, abre ferida, e se você se permitir, Deus cura. Só que toda traição vai impulsionar você. Isso aqui é terrível de entender. Só que a traição que você pensou que era para te matar, que era para te jogar numa depressão, na verdade impulsionou você para o propósito que Deus tinha para a tua vida. É você quem escolhe o que faz com a traição que teve. Ou você pega e vira de ponta cabeça falando: Deus não está olhando para mim. Ou você fala assim: estou entendendo, o Senhor que quer mais perto de você. Porque no meio da dor a gente corre para os braços dele. No meio da aflição você quer estar no colo do Cristo. Posso te dizer, existem traições na sua vida que te levou para o propósito que Deus tinha para você. Olha para a tua história, talvez você jamais viveria o que você está vivendo hoje se não fosse algumas traições no meio da caminhada. É difícil entender isso aqui. Só que a pergunta é: o que você vai fazer
com a traição, você vai guardar, vai virar mágoa e vai virar sua vida de ponta cabeça, ou você vai falar assim: Jesus, agora eu estou entendendo o porquê daquilo lá. Se o Senhor me queria mais perto de ti, eu estou vindo, Jesus. Estou correndo já na tua direção, Jesus. Ah, Jesus, eu fui na direção oposta nesse período de tempo, mas agora é tempo de eu voltar para os teus braços de novo. E aqui tem um segredo: não tire Judas antes do tempo. Judas não é você quem tira, Judas se retira. Nosso professor do bacharel, ele fala assim: não revele o monstro antes que ele se revele, senão o monstro é você. E essa frase faz muito sentido. Porque normalmente você vê alguma coisa meio esquisita, você quer ir lá e falar assim: eu vou falar com o pastor, eu vou conversar com alguém e vou falar que ele ali, aquele irmão. Você percebe que daí um monstro se torna você? Então deixa o Judas se revelar sozinho. Não estou falando de roubar, estou falando de trair, tá bom? Eu estou falando de outras situações. Mas nunca tire Judas antes do tempo. Porque se você tira Judas antes do tempo, eu não sei como que Deus moveria o céu, mas Ele moveria. Porque outra pessoa teria que se levantar para enviar Jesus ao Gólgota. Então o Judas é necessário. Por quê? Porque o Judas vai te impulsionar ao Gólgota. Que hora que Jesus vai fazer esse negócio? Jesus só vai tirar a máscara na hora de Judas, na hora da ceia. E essa mesa da ceia é um negócio muito doido, André. Se você ler o texto com calma, você vai ver que está todo mundo em volta da mesa. Jesus começa a falar que dentre eles tem alguém que vai trair ele. Aí um texto fala que João vai deitar a cabeça no peito de Jesus. O mesmo texto vai dizer que Pedro está de frente. E Pedro está fazendo assim, ó. Pergunta quem é. Porque ele está querendo saber desesperadamente quem é. Então é uma mesa muito doida. A mesa da ceia, ela chega a ser até engraçada nesse momento. Porque você vê um João Batista deitado aqui, e você vê um Pedro aqui. João. Um João Batista não, me perdoa, obrigado. João Batista não, já me perdi no João aqui. No João, o apóstolo do amor. Ele está deitado aqui, e aí tem um Pedrão olhando para ele e falando assim: pergunta quem é. Pergunta quem é. Jesus está falando como ele vai mostrar quem é. Jesus faz tudo o que ele fala e ninguém percebe. Só que aqui tem um segredo. Quando ele parte do pão, ele serve Judas, sabendo que Judas ia trair, e Jesus faz o quê? Faz o quê? Continua servindo. Jesus já sabe que Judas vai trair. Sabe o que Jesus faz? Levanta, pega uma bacia, pega uma toalha, e aqui ele está cumprindo o que acontecia dentro do átrio. Ele pega, ele caminha, ele fala assim: senta aqui, eu vou lavar seus pés. Ele lava os pés de Judas. O traidor, esse mesmo. Aquele que, se a gente já soubesse, a gente já colocava para fora do arraial faz hora, irmão. Jesus está falando assim, Jesus está dando uma lição tremenda aqui. Continua servindo Ele. Ele vai te trair, mas continua servindo Ele. Deus, eu não consigo fazer isso. Faz. Porque você não pode modificar e nem... Oh, Jesus. Perdi a palavra. Mas você não pode alterar o seu caráter por causa do caráter corrompido de alguém. Continue sendo você mesmo. Continue servindo. Guilherme, mas vai me trair. Continua servindo. É isso que Jesus faz. Ele sabe que vai ser traído. Ele fala: sabe saber? Estou aqui para continuar servindo. Na minha percepção, me permita, Jesus olhando e falando assim: eu acredito que na hora que eu molhar o pé desse camarada, pode ser que ele desista de ir lá pegar as moedas e alguma outra coisa aconteça. Sabe o que ele faz? Lava os pés e ele se retira. Jesus não podia ter falado com ele, André, naquela ceia? Podia falar: e Judas? Jesus não falou nada, porque 3 anos e meio não foi suficiente para um Judas. Desfrutando do cuidado do Cristo, vendo milagres, sinais, não foi suficiente. E aí o que acontece? Acontece que Judas vai sair de onde eles estão. E quando Judas se retira, ele sai do ambiente que ele está.
que Judas vai fazer? Judas está indo atrás de 30 moedas. Começou cuidando de moedas e acabar estragando tudo por causa de moedas também. Sabe o que Judas mostra aqui? Eu posso começar muito bem com o ofício que eu tenho, mas se eu não souber tomar conta dele, é o mesmo ofício que vai levar à ruína. É a mesma coisa que Deus me entregou com tanto zelo, é aquilo mesmo que vai me levar a um precipício. Jesus é um cara incrível, porque ele ama mesmo sabendo que Judas já não ama mais ele, mas ele continua amando. Ele continua insistindo, ainda que Judas não queira mais nada com ele. Só que aqui tem um detalhe. Judas sai do ambiente da ceia, se retira e vai buscar 30 moedas. Enquanto Judas está saindo, os discípulos pensam, talvez foi comprar alguma coisa, porque vai acabar, faltou. Como ele era tesouraria, era a função dele. Só que aí, aqui chega uma parte que mexe demais comigo. Porque o texto em Marcos 14, 25 vai dizer que sobrou ali com ele 11. E o que Jesus faz, sabendo que o traidor agora saiu para buscar 30 moedas, e depois daquilo ali, meu irmão, o caminho é o Gólgota, não tem como correr. Sabe o que Jesus faz? Jesus chega e fala assim, vamos levantar? Ele pega na mão de um, eu vejo Jesus caminhando em volta da mesa, meu pastor. Assim, vem cá. Só que esse texto que eu acabei de falar para vocês, ele fala algo poderoso. E é aqui que eu queria chegar. O texto fala que Jesus, junto com os 11, cantaram um hino. Guilherme, o que tem de mais isso, hein, irmão? Não tem nada para você? É como se Judas estivesse agora pegando em outra localidade 30 moedas de prata. E dentro do ambiente da ceia, Jesus falasse assim, vamos cantar um hino agora? E eu falei para a Tabata esses dias, eu queria tanto saber que hino era esse. Alguns estudiosos vão até arriscar qual salmo seriam. Não me aventuro a isso não. Mas de uma coisa eu sei. Jesus estava sendo traído, vendido, mas ele tinha um hino dentro dele para ele adorar a Deus. É aqui que eu tinha que chegar. Não vai adiantar nada se Jesus nos renovar. Não vai adiantar nada se Jesus nos encher. Não vai adiantar nada se Jesus entregar coisas em nossas mãos para a gente fazer. Só que depois disso tudo, quando a gente sair daqui, no meio da adversidade, a gente se perder de novo. Tudo isso que Jesus fez não pode parar, porque ele começou a fazer de novo na tua história. A traição de Judas não podia parar o que Jesus veio fazer. A tristeza de Jesus naquele momento não podia paralisar Jesus. O medo não podia parar Jesus. E eu tinha que chegar aqui nesse ponto para dizer para você que o seu medo não pode mais te paralisar. A tua tristeza não pode mais te conter. Guilherme, o que eu faço? Canta um hino. No meio da dor da traição, Jesus falou assim, eu tenho um hino aqui, no jeito para Jesus, para Deus. Eu tenho um hino para cantar, de gratidão talvez, de entrega, talvez um cântico de sacrifício. Eu não sei qual era o hino, mas de uma coisa eu sei. No meio da dor, Cristo falou assim, eu ainda tenho uma canção nos meus lábios. O segredo disso aqui é isso, irmão. No meio da tua angústia tem que ter um cântico dentro de você. E talvez ele esteja tão bagunçado aí dentro hoje, que ele está meio perdido em algum canto, mas de uma coisa eu sei, esse cântico existe dentro da gente ainda. Quando eu escuto o Túlio adorando a Deus, irmão, o Andrew, são os meninos meio malucos na minha cabeça. E parece que sempre tem um cântico diferente dentro deles. Que não está no YouTube, que não está no Spotify, não está em plataforma nenhuma, mas está dentro deles. Para quem prega, parece que as melhores pregações nascem quando a gente está sendo espremido, não é, meu pastor? Quando você está sendo testado no fogo. Parece que você escreve como você nunca escreveu, parece que Deus fala como Deus nunca falou. Existe um cântico dentro do lábio da noiva.
Ah, existe. Nos lábios da noiva ainda existe um cântico de vitória, um cântico de alegria. Nos lábios da igreja ainda existem motivos para glorificar o nome dEle. No nosso dia mal a gente ainda tem motivo para adorar o nome dEle. Tem canções que elas são a canção, ela parece para mim, pelo menos, é alguma coisa relacionada à alma. Parece que a sua alma está daquele jeito, você se afeiçoa mais com uma canção. Então tem hora que não vai ser a canção do momento. Quando eu penso assim, parece que não estamos andando muito, parece que está meio parado, Jesus fala assim, vou lembrar você de um tempo. Aí Jesus me leva, eu acho que era, nem lembro aquele carro, que era aquele carro, meu Jesus, mas me leva para dentro de um carro, junto com um pastor chamado Zezinho. Parece que Deus me põe na estrada e me lembra quando eu rodei 15, 16 horas para chegar numa tribo indígena, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E eu me lembro desse senhor olhando para mim e ele falava assim, menino, põe 100 ovelhas. E ele cantava 100 ovelhas, irmão, do jeito dele. Então tem dia que eu estou mal, que eu estou falando assim, Jesus, parece que a gente não está andando muito, Jesus, o que o Senhor quer comigo? Jesus fala assim, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu levar você para dentro daquele carro de novo, deixa eu lembrar você, e eu me lembro daquelas canções, e aquilo alegra meu coração. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a canção que está dentro de você. Porque quando você está irradiante, meu irmão, é só glória e aleluia. É rajada de língua estranha, sem dó, mas você quer barulho, você quer, eita, glória. Mas quando você está no dia mal... Eu sou um batista da Bleia, né, irmão? Você sabe disso daí, vocês me conhecem. Eu estudo numa igreja batista, mas eu vim da Bleia. Até no meu dia mal tem que ser um negócio meio... Mas o que eu quero dizer para você é que não pode não existir mais esse cântico nos seus lábios. E talvez a adversidade e as dificuldades fez que tivesse só murmuração, mas aqui Jesus dá uma lição. Eu te renovei. E nesse ato todo que ele faz, André, é como se Jesus falasse assim, ó, a lenha já está lá, o fogo já está lá, e eu sou o sacrifício, chegou minha hora. Sabe o que eu vim dizer para vocês? Na hora de ele ser sacrificado, existe uma canção nos lábios dele. Alguém traiu ele e ele cantou, gente. Não dá para o meu entendimento. André, pensa comigo, no mesmo instante, Judas pegando as moedas aqui, ó, só que no ambiente da ceia está Jesus com mais 11, entoando adoração a Deus. E o que eu vim dizer para você nessa noite é isso, igreja. Não importa o tamanho da sua ferida hoje, existe um cântico aí dentro de você. Sabe qual foi o maior erro de Judas? Foi se envolver mais com as moedas e esquecer do carpinteiro. Pensa comigo, ele dando um beijo no rosto do Cristo. Jesus olhando e falou assim, ei amigo. Ah, meu irmão. Qual foi o erro de Judas, Guilherme? O erro de Judas foi não esperar o terceiro dia. Mas o que eu queria dizer para você, e aqui eu concluo. O diabo não pode mais roubar a sua alegria. Judas andou com Jesus 3 anos e meio e tinha tudo para preencher o vazio que havia nele. Sabe como ele preencheu? Com as moedas que estavam na bolsa. Se Cristo hoje não preencher esse vazio que existe aí dentro, não existe amizade que vai substituir o Cristo. Não existe o que você mais ama nessa terra que vai substituir o que o Cristo pode fazer. Eu preciso que você entenda que no meio da sua dor tem que ter uma canção nos seus lábios. Guilherme, você não sabe o que eu passei. Você também não sabe da minha história, irmão. Você também não sabe aí dos tombos que a vida já me deu. Mas de uma coisa eu sei. No dia mal, se você tiver algo para entregar para Ele, Ele está pronto para corresponder.
A adoração não impediu ele de chegar no Calvário, mas a adoração fez que o Pai tivesse com ele até o Calvário. Posso dizer, talvez essa adoração que você tem dentro de você não vai livrar você de algumas dificuldades da vida, não vai livrar você de algumas dificuldades, de algumas dores, mas de uma coisa eu sei: se você entregar essa adoração para Ele, seja intenso, porque Ele vai corresponder, Ele vai ver. Meu irmão, você acha que Jesus gosta de te ver sofrendo? Mas no meio da tua angústia, no meio da sua dor, Ele está te vendo. Então eu vim nessa noite só para isso, para te convidar a entregar para Ele a tua melhor adoração. Deus já te renovou, Deus já fez tanta coisa dentro de você. Mas a pergunta é, você está achando que vai ficar mil maravilhas daqui para frente? Não fica. Parece que o negócio arrocha. Mas de uma coisa eu sei: se você tiver uma canção nos seus lábios, não importa qual for o hino, não importa qual será o hino, não importa qual é a canção, mas se você entender que no meio da sua dor você vai adorar o nome dEle, nosso Deus ainda é o Deus da provisão. Tem hora que a gente está tão preocupado: Guilherme, você não sabe como está a minha situação financeira. Tem hora que você está assim, ó: Guilherme, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Ei, você esqueceu. Está preocupado com as moedas. Se eu fosse você, voltava para o dono da provisão. Se eu fosse você, eu voltava para aquele que te chamou um dia. E até parece que agora, para o final da pregação, está caminhando uma mensagem que é quem quer voltar para Jesus. Mas existe um cântico nos seus lábios. E eu quero convidar você a expressar essa canção que está dentro de você. Porque talvez doeu até hoje, mas tem que parar de doer, irmão. Não dá para você viver com essa ferida mais um ano, não dá. Não dá para você viver com essa angústia mais um ano, não dá. Não dá para você continuar pensando que as coisas aí de fora vão suprir aquilo que só o Cristo pode suprir na tua história, não dá. Não dá para ficar mais um dia longe dele, não dá. Existe um novo cântico sobre a igreja. Enquanto o Túlio vai estar adorando aqui, irmão, se eu fosse você, eu ia falando com ele. Existe um socorro para você nessa noite. Socorro do que, Guilherme? De você mesmo. Talvez não tenha ninguém te sabotando. Quem está se sabotando é você mesmo. Quem está colocando tudo a perder não é ninguém, é você mesmo. Para de culpar alguém. Não, cheguei nesse ponto por causa de alguém. Não, você chegou aí por causa de você mesmo. Chama a responsabilidade no peito nessa noite e fala assim: realmente eu estou levando a ser... Me perdoe, irmão, essa porcaria de vida é por causa que eu escolhi. Não dá para culpar mais ninguém. Mas de uma coisa eu sei: ah, foi por causa que fulano fez isso comigo. Imagina Jesus olhando e falando assim: é, pai, eu fiz tudo como era para fazer. Agora por causa desse Judas que me traiu, ele quer saber? Vamos parar todo o projeto por aqui. Não, irmão. A deficiência no caráter de alguém não pode alterar o seu caráter. Não é porque alguém está se envolvendo mais com as moedas que você vai na mesma vibe. Sai desse negócio. Não é porque alguém está dando mais valor por aquilo que é terreno que você vai na mesma vibe. Sai desse negócio, irmão. Mas parece, Guilherme, que se todo mundo for nesse rio aqui, ó, tá dando certo para todo mundo. Minha mãe já dizia, a sua também: você não é todo mundo. Parece que para a gente tem que pegar a direção contrária do rio. É por isso que cansa mais, meu pastor. Porque enquanto está todo mundo descendo só na correnteza, a gente está remando. O seu Gólgota não tem muita gente lá não, irmão. Tem uma multidão para assistir. Mas aqueles que andavam com você não vão estar lá. Então enquanto o Túlio vai estar adorando, eu queria que você adorasse no seu lugar. Existe um novo cântico.
Deus não queria só te curar, Ele queria te preparar para o que está por vir. Uma mensagem como essa é para ligar um alerta dentro da nossa história, da nossa casa, da nossa vida. Deus já está apontando, alguma coisa está para acontecer, se prepare.